Há momentos na vida em que o tempo parece parar, em que o som do mundo silencia por um instante, e o coração entende algo que os olhos ainda não conseguem explicar. Foi numa tarde nublada, na pequena cidade de Serra Azul, que Helena e Gabriel se encontraram pela primeira vez. Helena era fotógrafa, dessas que enxergam poesia nas coisas simples. Costumava dizer que a câmera era seu refúgio, seu jeito de guardar os pedaços de paz que encontrava em meio ao caos. Gabriel, por outro lado, era músico. Tocava violão em uma praça esquecida, sempre com um sorriso tímido e os olhos voltados para o horizonte, como quem esperava que algo, ou alguém, finalmente chegasse. O destino escolheu o acaso como palco. Helena estava fugindo de si mesma naquele dia. Precisava de silêncio, de distância das lembranças que ainda doíam. Uma fotografia levou até aquela praça. Um retrato antigo de sua avó, tirado exatamente ali, muitos anos atrás. Quando o som do violão ecoou pelo ar, ela parou. Não era só uma melodia. Era como se cada nota contasse uma história que ela já conhecia, mesmo sem entender porquê. Gabriel levantou o olhar, e por um segundo, apenas um segundo, os dois se reconheceram. Não como estranhos, mas como almas que já haviam se esbarrado em algum outro tempo. Há encontros que parecem pequenos, mas o destino os escreve com letras eternas. A chuva começou a cair, fina, delicada. Helena correu para se abrigar sob o mesmo toldo onde Gabriel guardava seu violão. "Acho que o céu resolveu tocar comigo hoje", ele brincou com um meio sorriso. Ela riu. Foi um riso leve, como quem há muito não ria de verdade. E naquele instante simples, algo começou a mudar. O mundo ao redor parecia dissolver-se. A praça, a chuva, os sons, tudo se misturava em uma quietude serena, como se o tempo soubesse que estava testemunhando o início de algo que jamais seria esquecido. Helena não sabia, mas aquele sorriso seria o início da sua redenção. E Gabriel, sem perceber, havia acabado de encontrar a razão de todas as suas canções. O destino havia dado o primeiro passo, mas o que viria depois mudaria tudo. Nos dias que se seguiram, Helena não conseguiu tirar aquele encontro da cabeça. Não era comum que alguém a marcasse tão profundamente em tão pouco tempo. Mas havia algo em Gabriel, uma calma que ela não encontrava em si mesma. A vida de Helena era feita de partidas. Ela já tinha deixado para trás uma cidade, um amor e um futuro que parecia certo. Desde então, jurava a si mesma que não deixaria o coração escolher de novo. Mas o destino... Ele não respeita promessas feitas com medo. Na semana seguinte, ela voltou à praça. Disse a si mesma que queria fotografar o pôr do sol, mas no fundo, sabia que estava ali por outro motivo. E lá estava ele, Gabriel, sentado no mesmo banco, afinando o violão como se esperasse alguém. Quando a viu, sorriu. "Achei que você não voltaria", disse, com a voz baixa, quase um sussurro levado pelo vento. Helena apenas levantou a câmera e tirou uma foto dele. "Agora você não pode mais escapar da minha lente", respondeu, tentando disfarçar o nervosismo com humor. A partir daquele dia, os encontros tornaram-se rotina. Ela trazia o café, ele trazia a música. Falavam pouco, como se temessem que as palavras quebrassem o encanto que havia no silêncio. Em cada conversa, Gabriel deixava escapar fragmentos de si. Contava sobre a mãe que o ensinava a tocar, sobre os sonhos que ainda guardava e sobre a melodia que ele tentava terminar há anos, mas que nunca parecia certa. "Falta algo nela", dizia. "Falta um motivo para existir." Helena o ouvia em silêncio, sem perceber que, pouco a pouco, ela mesma estava se tornando esse motivo. Mas o destino, por mais belo que seja, também sabe ser cruel. Um dia, Helena recebeu uma ligação. Era uma proposta para uma exposição fotográfica em outra cidade. A chance de recomeçar sua carreira, de ser reconhecida. E com ela, a lembrança do que sempre fezes quando as coisas começavam a doer, partir. Naquela noite, ela foi à praça. O céu estava limpo, e Gabriel tocava a mesma música de sempre, mas havia algo diferente.
Ele parou de tocar, olhou para ela e perguntou: "Se você pudesse escolher, ficaria?" Helena respirou fundo. Por um instante, quis dizer sim, mas o medo falou mais alto. Ela apenas respondeu: "Algumas coisas não dependem da gente, Gabriel." Ele apenas sorriu, triste, e disse: "Então eu espero." Às vezes, o destino só precisa de tempo. Naquela noite, eles se despediram com um abraço. Mas ambos sabiam. Havia algo inacabado ali. Um beijo que ainda não aconteceu. Uma história que ainda não sabia que estava apenas começando. A vida, às vezes, é feita de partidas silenciosas. Helena deixou Serra Azul em uma manhã fria, sem se despedir de verdade. Levava consigo a câmera, uma mala e o peso de algo que ficou para trás. Do lado de fora da janela do trem, a paisagem parecia se desfazer como lembranças. E entre os ruídos da viagem, uma melodia insistia em ecoar na mente dela. A canção inacabada de Gabriel. Cada nota era um sussurro de tudo que ela não teve coragem de dizer. Na nova cidade, Helena mergulhou no trabalho. As fotos começaram a ganhar reconhecimento. Os convites para exposições aumentaram. E o nome dela passou a ser mencionado em revistas de arte. Mas, nas noites silenciosas, o sucesso não era suficiente para calar a ausência que ecoava dentro dela. Ela tentava fugir do passado, mas havia algo que insistia em chamá-la de volta. Era como se cada retrato, cada rosto que fotografava, carregasse um pouco daquele olhar que ela deixou na praça. O olhar de Gabriel. Enquanto isso, em Serra Azul, Gabriel continuava tocando. A música que antes parecia inacabada começava a mudar. Agora, havia tristeza nas notas, e esperança também. Ele transformou o silêncio de Helena em melodia. A cada acorde, era como se conversasse com ela através do tempo e da distância. Um dia, um turista passou pela praça e o gravou tocando. O vídeo foi parar na internet. O músico da praça de Serra Azul, diziam os comentários. Milhares de pessoas se emocionaram com a música, sem saber que ela nasceu de uma história que o mundo ainda não conhecia. O destino, discreto como sempre, começava a costurar os fios que um dia se romperam. Alguns meses depois, Helena recebeu um e-mail inesperado. Um produtor musical havia visto suas fotos e queria usá-las em um projeto visual para uma nova canção. O nome da música? O Beijo que Mudou um Destino. Helena congelou diante da tela. Aquela frase, ela nunca tinha ouvido, mas parecia feita para ela. O corpo tremeu, o coração acelerou e, pela primeira vez em meses, ela chorou. Naquele instante, ela entendeu. A distância não apaga o amor. Ela o molda, o amadurece, o transforma em algo maior do que a própria ausência. Helena decidiu voltar. Não sabia o que encontraria, mas sabia o que não podia mais suportar. O arrependimento de não tentar. Enquanto o trem partia novamente, agora de volta à Serra Azul, ela olhou pela janela e sussurrou para si mesma: "Desta vez, eu fico." Quando Helena desceu do trem, a cidade parecia a mesma, mas o ar era diferente. Havia algo de novo em cada rua, em cada som. Talvez não fosse a cidade que tivesse mudado, talvez fosse ela. Ela caminhou pela velha estrada de pedras que levava à praça. Cada passo era uma lembrança. O cheiro da chuva, o canto dos pássaros, o banco de madeira sob o velho ipê. Tudo estava exatamente como antes. Tudo, menos ele. Gabriel não estava lá. O violão, o sorriso, a presença, nada. A praça estava vazia, silenciosa, como se o tempo tivesse parado esperando o retorno de algo que ainda não sabia que voltaria. Helena se sentou no banco e olhou ao redor, tentando conter o aperto no peito. Por um instante, duvidou do próprio destino. E então ouviu, bem ao longe, o som de um violão. Era uma melodia que ela reconheceria em qualquer lugar. A mesma música, agora completa. A mesma canção que meses atrás não tinha final. Som de violão crescendo, suave, com notas emocionadas. Ela se levantou,
seguindo o som pelas ruas estreitas, até chegar ao pequeno café onde tudo parecia respirar arte e memória. E lá estava ele, Gabriel, de costas para a porta, tocando para um pequeno público atento. Quando seus olhos se cruzaram, o tempo parou outra vez. Nenhuma palavra seria suficiente. Eles se olharam como quem revive 1000 histórias em um só instante. O público continuava ali, mas nada mais existia além deles. Helena caminhou devagar até o palco. Gabriel parou de tocar. O violão ainda vibrava nas últimas notas da canção. Ele sorriu, aquele mesmo sorriso que ela guardava em tantas lembranças, e disse: "Eu disse que o destino só precisava de tempo." Ela se aproximou e respondeu, com a voz embargada: "E eu precisei perder tudo para entender o que realmente importava." Os dois ficaram frente a frente, o silêncio entre eles cheio de tudo o que nunca foi dito. E então, finalmente, aconteceu. O beijo. Não foi um beijo apressado ou incerto. Foi um beijo calmo, intenso, cheio de gratidão. Um beijo que parecia unir todos os pedaços quebrados do tempo. Naquele instante, nada mais importava. Nem o passado, nem a distância, nem o medo. Havia apenas 2 corações batendo no mesmo ritmo. O público aplaudiu, mas eles nem ouviram. Porque o beijo deles não era apenas um gesto, era um recomeço, era o perdão, era o destino cumprindo sua promessa. Quando se separaram, Gabriel sussurrou: "Agora a música está completa." Helena sorriu e respondeu: "E a fotografia perfeita também. Há beijos que são apenas encontros de lábios. E há beijos que mudam destinos." Nos dias que se seguiram ao reencontro, a vida parecia mais leve. Helena e Gabriel voltaram a caminhar juntos pela praça, rindo das pequenas coisas e redescobrindo o prazer de simplesmente existir ao lado um do outro. O amor deles não era mais aquele amor ansioso do começo. Era mais maduro, silencioso, profundo. Helena alugou um pequeno estúdio na cidade e passou a fotografar casamentos, famílias, momentos simples. Gabriel, agora conhecido por sua música, começou a tocar em cafés e eventos. Mas, mesmo com as novidades, eles continuavam sendo os mesmos 2 sonhadores que se encontraram sob a chuva. "Nunca pensei que fosse ver meu rosto em tantas fotos", dizia ele, brincando. "É que eu ainda não me canso de te olhar", respondia ela, sorrindo. E por algum tempo, parecia que nada poderia abalar o que tinham. Mas o destino, em sua sabedoria silenciosa, sempre guarda novos caminhos, às vezes para testar, outras para ensinar. Certo dia, Helena recebeu uma ligação de uma galeria de arte em São Paulo. Era um convite para uma grande exposição, um sonho que ela perseguia desde o início da carreira. Mas havia um detalhe. Ela teria que se mudar novamente, ao menos por um tempo. Gabriel ficou em silêncio quando ela contou. Ele não queria ser o motivo para ela desistir de seus sonhos. Mas dentro dele, uma sombra de medo começou a crescer. Medo de perdê-la de novo. Naquela noite, ele escreveu uma nova música. Chamou-a de Entre o Adeus e o Sempre. Era uma melodia melancólica, feita de saudade e amor, como se tentasse preparar o coração para o que poderia acontecer. Helena ouviu a canção e chorou. Abraçou Gabriel e sussurrou: "Eu não quero mais partir." Ele segurou o rosto dela e respondeu: "E eu não quero te prender." "Então o que a gente faz?" perguntou com a voz trêmula. "A gente confia no amor e no tempo." Nos dias seguintes, os 2 viveram cada momento como se fosse o último. Passearam pelas ruas antigas, assistiram ao pôr do sol no alto do mirante, riram de bobagens e fizeram promessas que só os corações apaixonados sabem cumprir. Mas o amor verdadeiro, aquele que resiste ao tempo, não se mede pela presença, e sim pela força de permanecer, mesmo quando tudo parece distante. Quando Helena embarcou novamente, Gabriel estava lá na estação, segurando o violão. Ele não chorou, não implorou, apenas sorriu e disse: "Vai e vive o teu sonho. O nosso amor não é um ponto final, é uma vírgula.
entre dois destinos que ainda vão se encontrar. Ela o beijou uma última vez antes da partida. Um beijo doce e dolorido, o tipo de beijo que marca a alma mais do que a pele. Enquanto o trem se afastava, Helena olhou para trás. Lá estava ele, pequeno à distância, mas imenso no coração dela. E pela primeira vez, ela entendeu que o amor verdadeiro não aprisiona. Ele liberta. O tempo passou. 3 meses, depois 6. As estações mudaram. E com elas, os silêncios entre Helena e Gabriel. No começo, as mensagens eram diárias, cheias de saudade, promessas e risadas. Mas o mundo é impiedoso com os corações que vivem à distância. Logo vieram os atrasos, os compromissos, as noites sem resposta. E pouco a pouco, a saudade começou a se transformar em dor. São Paulo era um universo novo para Helena. Ela estava cercada por pessoas, luzes e oportunidades. Mas mesmo no meio da multidão, sentia-se sozinha. O sucesso crescia, mas o vazio também. Ela tirava fotos de sorrisos que não sentia e escondia a saudade em cada retrato. Certa noite, após uma exposição, ela recebeu uma ligação de Gabriel. A voz dele soava distante, cansada, como se o tempo tivesse pesado sobre os dois. "Eu vi uma foto sua hoje", disse ele com doçura. "Qual?", perguntou Helena. "Aquela do pôr do sol. Parece o mesmo de Serra Azul. Mas o seu olhar é diferente." "Diferente como?" "Triste. Como se você estivesse ali, e ao mesmo tempo em outro lugar." Helena não conseguiu responder. As palavras ficaram presas, como se qualquer tentativa de explicação fosse inútil. Ela sabia que o amor ainda estava ali, só que coberto por camadas de tempo, medo e silêncio. Naquela noite, ela escreveu uma carta. Não era uma despedida, mas um desabafo. Às vezes, o amor é como a fotografia, Gabriel. Precisa de luz e de sombra para existir. E mesmo quando o negativo parece escuro demais, é nele que a imagem começa a nascer. Ela nunca enviou a carta, mas o destino tem o hábito de encontrar caminhos que nem o correio conhece. Enquanto isso, em Serra Azul, Gabriel continuava tocando no mesmo café. Os clientes já sabiam que, toda sexta-feira, ele tocava uma canção chamada Helena. E mesmo sem saber quem era, todos sentiam que havia amor em cada nota. Mas algo dentro dele dizia que aquela espera estava chegando ao fim. Não sabia como, nem quando, mas sentia que o destino estava se movendo outra vez. Um convite chegou. Um produtor queria que ele levasse sua música para uma exposição de arte em São Paulo. O nome da exposição? Entre o adeus e o sempre. A mesma frase da música que ele escreveu para ela. Gabriel sorriu, com o coração acelerado. O tempo, finalmente, estava prestes a cumprir sua promessa. O dia da exposição havia chegado. As luzes brancas refletiam sobre as paredes repletas de fotografias. Cada imagem contava um pedaço da alma de Helena. Amores, perdas, esperanças e recomeços. Mas havia uma foto em especial, uma que ninguém conhecia. Era uma fotografia em preto e branco de um homem sentado em um banco sob a chuva, tocando violão. A legenda dizia apenas: "O som que o tempo não levou." As pessoas se emocionavam, mas apenas Helena sabia o que aquela imagem realmente significava. Era Gabriel. A foto foi tirada no dia do primeiro encontro, aquele instante em que tudo começou. E assim, o destino, paciente e silencioso, preparava o reencontro de duas almas que nunca deixaram de se amar. Apenas precisaram se perder um pouco para aprender a se reencontrar por inteiro. Enquanto ela observava os visitantes, uma presença familiar fez o coração dela acelerar. Um som suave de violão começou a preencher o salão. Não era parte da trilha sonora planejada. Era uma melodia real, viva e antiga. Helena se virou devagar. Lá estava ele, Gabriel de pé, tocando a mesma canção que havia nascido no banco da praça, agora com a firmeza e a doçura de quem encontrou o final que sempre buscou. Por um momento, o tempo parou outra vez. Os olhos dos dois se encontraram, e o mundo inteiro desapareceu.
Ela caminhou até ele, os olhos marejados. Eu sabia que o destino não tinha terminado a nossa história, sussurrou. Gabriel parou de tocar, colocou o violão no chão e respondeu. Ele nunca termina o que é verdadeiro, só pausa para ensinar o que a gente ainda não entendeu. Helena sorriu entre lágrimas. Eu tive medo. Medo de perder tudo de novo. E perdeu, respondeu ele com ternura. Mas encontrou algo maior. O quê? A certeza de que o amor não depende da distância. Depende da coragem de ficar, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Ela se aproximou, e o abraço deles foi como um reencontro de duas metades de uma mesma alma. Os flashes das câmeras capturaram aquele instante, mas nenhuma foto seria capaz de revelar o que estava acontecendo dentro deles. Às vezes, o destino não muda de caminho. Ele apenas espera o momento certo para que dois corações estejam prontos para se encontrar de novo. Quando a música terminou, o público aplaudiu de pé. Gabriel segurou a mão de Helena e, diante de todos, disse: A música nasceu por causa de você. Mas hoje, ela termina com a gente. E ali, diante do mundo, eles se beijaram novamente. Não como quem começa algo, mas como quem finalmente compreende o porquê de tudo. Aquele beijo não era mais um ponto de partida. Era o destino cumprindo sua promessa, e o amor, enfim, encontrando repouso. O tempo passou outra vez. Mas dessa vez, ele não separou. Apenas amadureceu o amor que restava. Helena e Gabriel decidiram viver em Serra Azul. Voltaram àquela mesma casa antiga no alto da colina, onde o pôr do sol parecia pintar o céu com lembranças. Ali, cada manhã tinha o som do violão dele e o cheiro do café que ela fazia sorrindo. Os dias deixaram de correr, passaram a caminhar devagar, no ritmo dos dois. Ela continuava fotografando, ele continuava tocando, e juntos criavam arte do jeito mais puro, transformando o amor em eternidade. Mas o tempo, como sempre, guardava suas surpresas. Numa tarde de inverno, Gabriel começou a adoecer. Nada grave, diziam os médicos, mas Helena sabia. Havia algo mais profundo ali. Era o corpo pedindo descanso depois de uma vida vivida com intensidade. Nos dias mais difíceis, ele ainda pegava o violão e dizia: Enquanto eu puder tocar, ainda estou aqui. E ela respondia com os olhos marejados: E enquanto eu puder te fotografar, você nunca vai embora. Um dia, durante o pôr do sol, ele a chamou para fora. O céu estava dourado, e o vento soprava com uma doçura quase divina. Gabriel segurou a mão dela e disse: Lembra quando eu te disse que o destino só precisava de tempo? Lembro, respondeu ela, sorrindo com lágrimas nos olhos. Pois é, acho que o tempo finalmente entendeu a gente. Ela se inclinou e o beijou. Foi um beijo calmo, silencioso, cheio de amor. O mesmo beijo de tantos anos atrás. Agora mais maduro, mais profundo, eterno. Naquela noite, Gabriel adormeceu com o violão encostado ao lado. A última nota que tocou foi a da canção que compôs para ela. E quando o sol nasceu, ele já não estava mais ali. Pelo menos, não da maneira que costumava estar. Helena não chorou. Ela apenas fechou os olhos e sorriu. Porque sabia que o amor verdadeiro não morre. Ele muda de forma, se espalha nas memórias, nas melodias, nas luzes que atravessam as manhãs. Alguns meses depois, Helena inaugurou uma última exposição. O nome dela: O Beijo que Mudou um Destino. As paredes estavam cobertas de fotos que contavam toda a história. A praça, a chuva, o reencontro, o pôr do sol. E no centro, havia uma única imagem. Gabriel tocando violão sob a luz dourada, o rosto calmo, os olhos serenos. Abaixo da foto, uma frase simples: O amor não acaba, ele só muda de endereço. O público chorava, emocionado, sem imaginar que cada fotografia era uma lembrança viva de um amor que o tempo não levou. Helena, agora com os cabelos grisalhos, caminhou até a janela do salão e olhou para o céu. O sol se punha lentamente, pintando o horizonte de tons de laranja e rosa.
Ela fechou os olhos e, por um instante, sentiu o vento tocar seu rosto. Suave, familiar. E então, ela sorriu. Porque soube, com toda a certeza do coração, que Gabriel estava ali. Em cada nota, em cada cor, em cada pôr do sol. O amor deles não foi feito para durar um momento. Foi feito para atravessar o tempo, desafiar a distância e provar que, às vezes, um simples beijo é suficiente para mudar um destino inteiro. E assim, o amor se tornou eterno. Não porque venceu a morte, mas porque nunca precisou temê-la.